Recebemos nos estúdios com prazer senador Antônio Carlos Valadares. Bom dia, senador. Bom dia. E o senador, a gente estava acompanhando há pouco a matéria aqui da muriçoca. O senador disse que está usando o chapéu porque foi mordido por uma muriçoca, não foi isso, senador? E um ferimento muito sério. Tá vendo aí? Estou usando rifocina. Está usando mais um motivo para resolver o problema aí do terreno. Mesmo antes do ferimento, eu gosto de usar chapéu. Como Às vezes público notório, até no Senado o senhor usa um chapéu. Senador, está aqui na manchete do Jornal da Cidade do final de semana. A manchete diz o seguinte: senador Valadares, Jackson tem o poder de sedução para atrair os neófitos, ou seja, os novos, na política. O que é que o senhor... Só os neófitos. Porque aqueles que entendem de política não vão no canto da cerveja. O senhor quis dar um recado para André Moura? Não, pelo contrário. O que eu disse, que André Moura é uma pessoa experiente e uma pessoa que sabe o que quer, alguém que exerce mandatos eletivos há muitos anos, desde prefeito, deputado federal e agora líder do governo no Congresso, não vai se deixar levar por ofertas vãs, como alguns têm sido atraídos na política de Sergipe, infelizmente. Essa aproximação de Jackson com o André tem incomodado a oposição? Não, eu até incentivo que não só André, como todos nós, possamos ajudar a Sergipe. E o governador foi eleito para isso, para procurar os parlamentares. É uma pena que a relação dele com os senadores, principalmente comigo e com o senador Amorim, não é uma relação que acho que deveria ser. Deveria ser uma relação civilizada, onde possamos todos nós construir o melhor para essa gente. Ele tem lhe procurado? Não tem me procurado. E se procurar, o senhor atenderá? Lógico. Agora em outubro mesmo, nós vamos discutir as emendas orçamentárias. E se ele me procurar, estou à disposição, sem dúvida alguma. É meu dever, como sergipano, como senador, que sempre atuou favoravelmente aos interesses do nosso Estado. O senhor, quando falou em neófitos, voltando aí à questão do Jornal da Cidade, o senhor quis se referir a Laércio Oliveira? E quem é o coordenador da bancada de Sergipe? É o senhor ou é Laércio? Não, Laércio é o coordenador de Jackson. E o da bancada é o senhor? Seria Oficialmente isso? ainda sou eu. Fui eleito em 2015 e como não houve quórum para a minha destituição, como queria o governador, eu continuo coordenador da bancada. Então, é uma coisa inusitada. É o único lugar do Brasil... Tem dois coordenadores. Tem dois coordenadores. Eu não renuncio porque eu não quero dar ousadia a Jacques Barreto. O senhor não renuncia para não dar ousadia? Para não dar ousadia a ele. Mas o coordenador oficialmente continua sendo o senhor? Continua, está lá. Você só olhar na página do Congresso Nacional, coordenador Antônio Carlos Valadares, eleito em 2015. Não em desatenção à bancada, que eu tenho um maior apreço pela bancada, pelo deputado Laércio, mas achei que foi uma ousadia muito grande de Jacques Barreto querer meter o bedelho onde não lhe cabe. Ele se mete na prefeitura, ele se mete na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, ele se mete em eleição de candomblé. Então, ele quer se meter em tudo. Como é, pai? Então, essa ousadia eu não dou a Jacques, de renunciar para atender os interesses dele. Começa, o governador está se envolvendo em eleição de candomblé. Ele bota o bedelho em tudo. E quando ele sabe, não é, de alguma coisa que eu, por exemplo, eu tenho interesse, aí ele vai atrás para desmanchar. Vou dizer uma. Sim. Ele tem solicitado audiências frequentes, né? Ministro do Transporte, Presidente da República, para fazer o quê? Para tratar de assuntos que eu já tratei como coordenador. Por exemplo? Por exemplo, BR-101 é um assunto resolvido. Inclusive, o presidente da República nos convidou à bancada para no dia, se eu não me engano, foi 7 de fevereiro, para uma reunião no Palácio do Governo. E ali, o presidente da República, o ministro de Estado dos Transportes também está, o governador Jackson Barreto. E ali foi anunciada, quer dizer, o reinício das obras, foi anunciado o reinício das obras da BR-101. Inclusive, eu falei em nome da bancada.
Semana passada apareceu o Jacques na foto, Com o André. e a de Sete e companhia, para dizer que a BR-101 não sei o quê. Mas aí André também está nessa... Não, mas a André está cumprindo um dever de líder. Se o governador diz, olha, eu quero uma audiência com o ministro, né? Aí ele educadamente atender. Quando chegou lá era o mesmo assunto. Mas eu perguntei no começo, o senhor não me respondeu ainda diretamente. O neófito que o Por senhor exemplo, fala... Praia de Xingó. É Outro Laércio exemplo, Oliveira? O canal de Xingó. O recurso para o projeto básico já está definido. Quem conseguiu foi o senador Antônio Carlos Valadares. Aí ele vai lá de novo para dizer, olha, consegui 20 milhões. Não precisa de 20 milhões, não. O Codevasf precisa este ano de 5 milhões. Agora, no próximo ano vai precisar de mais 11. Então é isso, ele fica no meu rastro. O senador Valadares eu acho que acaba ele de devia declarar... me deixar, né? O senador Ele devia Valadares... me deixar de lado, cuidar do acaba Estado. de declarar no Balanço Geral que Jacques está no rastro dele. Mas verdade. só para a gente finalizar essa questão... Mas o ainda neófito... bem que ele está no rastro do caminho bom. O neófito é Laércio, que foi atraído pelo governador? Eu não quero entrar em detalhe nem personalizar minha crítica. O senhor só disse que ele tem o poder de sedução. Respeito de seduzir gosto muito os novos políticos. do deputado. Hein? Bom? O senhor disse que ele tem o poder de seduzir os novos políticos. Com a canetada, cargo em comissão, né? Mas o senhor Porque não obra ele não seduz. tem para dar. Uma vez que as obras que ele está fazendo são obras do governador Marcelo Della, que ele, bem ou mal, está continuando. Até depois que nós apresentamos um requerimento, os senadores, as obras do Proinvest estão andando um pouquinho mais rápido. Um requerimento lá no Senado, pedindo informações sobre as obras do Proinvest de Sergipe, CGU, Tribunal de Contas da União. Aí a coisa andou mais rápido. Senador Antônio Carlos Valadares, na última quinta-feira, o prefeito de Aracaju esteve aqui sentado exatamente na cadeira que o senhor está hoje. E eu perguntei a ele sobre as críticas feitas por Valadares Filho à gestão dele. Ele disse que tanto Valadares Filho como Valadares pai estão com dor de cotovelo e que o senhor teria perdido a elegância característica dos políticos de Simão Dias, que o senhor andava muito nervoso. Como é que o senhor avalia essa crítica que lhe foi feita por Edivaldo? Pelo contrário, eu ando muito tranquilo. E eu acho que ele devia encarar as críticas que são feitas pela população e por setores da oposição com naturalidade e não ficar nervoso como ele está. Então quem está nervoso é ele? É o contrário. Você veja, prometeu o IPTU, a revogação do IPTU, não fez. Prometeu que pagaria os servidores da prefeitura em dia, não pagou. Prometeu que não nomearia cargos em comissão, inclusive que ia cortar 50%. Não fez isso. Pelo contrário, para atrair novos aliados, inclusive na Câmara de Vereadores, ele está se utilizando dos cargos em comissão. Mais de 1.500 cargos em comissão já foram admitidos pelo senhor prefeito. Então, quem anda... A questão do lixo, se ele tivesse agido com maior firmeza na primeira gestão, ele não estava passando por esses dissabores que está passando agora na sua administração com o escândalo do lixo. Portanto, quem está nervoso? É ele. Eu não. Eu estou tranquilo, apenas fazendo as críticas que eu tenho o direito de fazer como oposição, e Valadares Filho também. Ora, já que Valadares Filho não foi eleito, o que é que ele vai fazer? Vai ficar de boca cozida? Né? Ele vai ficar de boca calada porque perdeu a eleição? Não, eu acho que é uma contribuição que nós podemos dar à sociedade apontando os erros, as falhas, mas com educação, com civilidade e com respeito ao adversário. É isso que nós estamos fazendo. Então, o senhor não Qual foi a palavra, vamos dizer assim, de desapreço que ataca a honra do prefeito? Não houve nada disso, apenas críticas necessárias que o povo espera de nós. Como é que o senhor avalia essa questão do lixo em Aracaju? É isso que eu falei. Eu não vou entrar em detalhes, nem no mérito, porque não conheço de perto. Porém, eu acredito que se lá atrás, né, as licitações tivessem sido bem feitas, né, não teria acontecido esse fato que está acontecendo agora. Lamentável, por sinal. Estamos conversando com o senador Antônio Carlos Valadares aqui no programa Balanço Geral. O senhor acha que está havendo algum tipo de privilégio em relação ao proprietário da torre que foi preso, está no hospital? Na avaliação do senhor tem algum tipo de privilégio? Pergunta feita pelo telespectador. Olha, eu não estou acompanhando de perto esse assunto.
Mas qual o privilégio que está falando? Tratamento diferenciado, foi essa a pergunta. Não, ele não foi preso lá no... Foi colocado numa cadeia pública, né? Já que ele não é formado. E agora está doente. Onde é que está o privilégio? Então o senhor acha que não tem privilégio? Não, eu acho que se alguém que está preso sob custódia da justiça, né, passa mal, tem que ser cuidado. Isso é normal. CPI na Câmara de Vereadores, o senhor acha que sai? O senhor pensou para responder? Porque a CPI na Câmara de Vereadores foi consolidada com a decisão da Justiça. Caberá, então, às lideranças indicarem, né, os membros dessa CPI ou o próprio presidente, caso as lideranças não o façam, o presidente fazer as indicações. Como senador, acontece lá no Senado. Isso. Senador Valadares, o prefeito de Nossa Senhora da Glória esteve aqui no programa na última quarta-feira e, não em tom de crítica, é preciso colocar isso, mas ele apenas fez uma observação que, na avaliação dele, ao invés do senhor ter colocado 100 milhões de emenda para a Codevasf, deveria ter colocado para ajudar o sertão sergipano. E que 30 prefeitos, 29 prefeitos, teriam assinado um documento pedindo para o senhor tirar 50 milhões dessa emenda da Codevasf para colocar no sertão sergipano. Como é que o senhor responde a isso? Olha, me desculpe o prefeito. Iniciativa demagógica. Demagógica de quem? Iniciativa demagógica, de quem promoveu essas assinaturas. Por quê? Primeiro, a emenda que foi apresentada em favor da Codevasf para atuar no Baixo São Francisco não é emenda minha. Não é emenda individual do senador Antônio Carlos Valadares. É emenda de toda a bancada de Sergipe. Olha aqui. Está Senador, vendo trouxe esse o vermelho papel, aqui? viu? Estou vendo o vermelho aí. Esse vermelho. Aqui diz: a promoção de investimento em infraestrutura econômica, reabilitação dos perímetros irrigados do Baixo São Francisco, no estado do Posso Sergipe. mostrar o papel aqui? 100 milhões, está aqui. É esse aqui, Olha que aqui. está o vermelhinho aqui, ó. Assinado por todo mundo. Está aqui, ó. Está aqui esse vermelhinho aqui, essa emenda aqui. 100 milhões. O senador acabou de ler. Agora as assinaturas. As assinaturas de todos os parlamentares. De todos os parlamentares. Tá aqui, ó, todos, 11 parlamentares. Senador Valadares trouxe o papel, viu? Está aqui assinado por todos os parlamentares. Mata a cobra e mostra o pau. E a cobra morta. E a cobra então o senhor está querendo dizer, não a questão dos 100 milhões é demagogia de quem? Sim, essa questão do sertão. Eu quero responder. Sim. Veja, no ano passado, quando nós aprovamos esta emenda na bancada, estavam lá mais de 40 prefeitos, inclusive o Chico. E nenhuma sugestão nasceu na hora da aprovação das emendas nesse sentido. Inclusive do próprio governador do estado a quem o Chico representa. Porque eles são da mesma coligação. Olha, veja aqui, sugestões do governo do estado. Hospital do Câncer, construção da ponte sobre o Rio São Francisco, Centro Regional de Abastecimento do Agreste de Itabaiana, construção da ponte interligando a Avenida Tancredo Neves à Coroa do Meio, segunda etapa do sistema viário do entorno do aeroporto de Santa Maria. Tem alguma coisa aqui sobre a seca? Não, do que está escrito aí, não. E nenhum prefeito também. E agora, nenhum prefeito por isso que eu digo que é sugeriu. demagogia. No momento próprio, que seria no ano passado, essa sugestão deveria ter nascido, não só do governo, como também dos prefeitos. E ninguém falou. Não, só queriam pavimentação e drenagem, não sei o quê. Mas o senhor vai pedir para tirar os 50 milhões Não da existe Codevasf? possibilidade nem jurídica. Não há mais como fazer isso. Não há possibilidade jurídica. Porque aquele Hospital do Câncer, nós conseguimos tirar 30 milhões da Infraero para o Hospital do Câncer, para o governador iniciar as obras do hospital. Por quê? Porque existia uma emenda no Ministério da Saúde direcionada para o Hospital do Câncer. Era uma emenda não impositiva, no valor de 32 milhões. Então, havia uma referência, não é? Onde você podia atuar junto ao Ministério da Saúde. Qual é a emenda que tem aqui em favor desses municípios? Dessas aí? Inclusive, você não pode hoje
fatiar emendas para municípios. Antigamente podia. Ou seja, os 100 Você está milhões lembrado da que antigamente Codevasf, podia, né? os 100 milhões da Codevasf serão para a Codevasf, ponto final. Os projetos já estão prontos, a partir de maio as licitações já começaram a ser feitas. Mas esse dinheiro vai ser aplicado em Sergipe? Você tem alguma dúvida? Não, eu estou perguntando ao que senhor. você não acabei de ler. No Não, eu tô estado de perguntando ao Sergipe, senhor, acabei de ler. pra ficar claro. Está no papel, meu filho. Está aqui, ó. Então o dinheiro vai ser aplicado pela Codevasf em Isso Sergipe. é lei federal. Só pode ser aplicado no estado de Sergipe esse dinheiro. E em favor do Baixo São Francisco, que é a região mais pobre do estado de Sergipe. Isso aí vai redundar em emprego e renda. Geração de emprego, aumento da produção em todos os segmentos, inclusive não só de arroz, como também de peixe, de frutas, etc. Senador É a Valadares. cadeia produtiva que vai ser aumentada ou potencializada no Baixo São Francisco. Senador Valadares, pergunta que chegou através do WhatsApp. A lista de Fachin. Primeiro, o telespectador quer saber como é que está Brasília depois da lista de Fachin. E ele pergunta também como é que o senhor avaliou a inclusão do nome do senador Eduardo Amorim e da senadora Maria do Carmo na lista. Bom, Seus eu não colegas de estive Senado. com a senadora Maria do Carmo, porque eu tenho um grande apreço, e também o senador Amorim. Mas o senador Amorim, eu estive com ele, e ele me falou que não pediu nada. E quem pediu no lugar dele, o fez sem autorização dele. Foi, segundo ele, João Alves. Agora, eu quero aproveitar esse ensejo para dizer o seguinte, que não há um mal que não traga um bem. Esta Operação Lava Jato está levantando a possibilidade concreta de mudarmos o sistema político do nosso Brasil. Não só o sistema da realização de eleições, pode vir aí um voto digital misto, por exemplo, na reforma política, pode acabar com a aliança proporcional e também pode acabar, de uma vez por todas, com o financiamento privado, muito embora já seja proibido, mas há quem queira que volte esse sistema. Eu sou mais favorável ao financiamento público das campanhas eleitorais. Aí alguém lá, mas está tirando dinheiro do remédio, do hospital. Vem cá, e quem mais tirou dinheiro de remédio do que Do esse jeito que roubo está, que tira houve aí? mais ainda, é verdade. Tirou muito mais ainda. Então, eu acho que é um momento apropriado, diante dessa crise profunda, porque o Brasil está passando, de tomarmos a limpo também a questão da reforma política. Mas Brasília está de pé, senador? Bom, quinta-feira praticamente fechou tudo, né? Porque, inclusive, eu fui para a sessão e cheguei lá... Não tinha ninguém. Não tinha ninguém na sessão. Que dia de quinta-feira de manhã, geralmente se realiza às 11 horas, a partir das 11. Então, às 11 horas eu estava lá no plenário. Aí fui cientificado de que não haveria sessão. O que fazer? Vim para Sergipe. Senador Antônio Carlos Valadares, uma última pergunta feita também através do WhatsApp do Balanço Geral. 2018, quem será o candidato da oposição a governador? Valadares ou Eduardo Amorim? Olha, eu, sinceramente, como nós não trabalhamos ainda em cima desses dois assuntos, o nosso grupo ainda não tratou disso. Eu sou senador da República. Se eu tiver uma chance, uma oportunidade, eu vou trabalhar no sentido de retornar. Caso não possa, eu não vou me maltratar por isso. Sua prioridade é ser candidato ao Senado. Eu acho que o senador Eduardo Amorim está trabalhando, né, em função de uma possível candidatura a governador. Muito embora ele não diga assim, a mim, por exemplo, ele não disse, eu sou candidato a governador, mas a gente nota que ele está se preparando para isso. E o senhor para senador? Bom, se Deus me der vida e saúde, né, e houver um agrupamento político capaz de me ajudar nessa luta, que vai ser grande, né, todo mundo sabe. Jacques no seu rastro, né, como o senhor disse. Quer ele seja candidato ou não. Aliás, eu achava que ele devia ser candidato também, por que não? Ele tem todo o direito. Agora, dizer que vai se aposentar e que eu tenho que me aposentar, eu acho que ele deve se meter na vida dele, na minha não. Ok, senador, muito obrigado pela entrevista aqui no Balanço Geral. Entrevistamos o senador Antônio Carlos Valadares, ao vivo e sem censura aqui no Balanço Geral.